Una América, nuestra América, de norte a sur central. Una América, nuestra América, de todos por igual. Una América, nuestra América, América inmortal. Nós, latino-americanos, talvez sejamos, dentre todos os povos, aquele povo que traz a maioria das heranças que existem nesse planeta Terra. Nós temos raízes africanas, nós temos raízes indígenas, europeias, orientais. E nós convivemos com essa riqueza dentro de nós. Mas nós, muitas vezes, não sabemos conviver com essa riqueza na nossa cidade do Rio de Janeiro, nos grandes centros brasileiros, nos grandes centros urbanos, e não sabemos também nos nossos outros países latino-americanos, muitas vezes, como revalorizar essa nossa própria identidade, transformando-a em produtos de qualidade. Tu América, nuestra América, América total. So we needed to build networks of institutions and of professionals. And we did it with three big conferences. One pre-conference, Latin American pre-conference, in November 2002. We started this march in March 2001 because we wanted to dialogue. We didn't want to decide things by ourselves. All the three summits have given an important universal experience to everybody. So I think a very important step is to take the experience of all the three summits, because it's a movement. It's not something that just repeats itself. And actually take the experience, work this experience, and integrate it within the Latin American realities. Antes de mais nada, é um emblema mesmo. Precisa olhar para esse lado do mundo mesmo, porque nesse lado do mundo as coisas acontecem, as coisas estão em movimento. Isso aqui não é um hemisfério subdesenvolvido simplesmente, que enfim, é pobre, é subdesenvolvido mesmo, mas as coisas acontecem de verdade, tem mais vida do lado de cá. สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมนี้นะครับ E a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Multirio e em parceria ao Mediativa, declara aberta a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes. It is 9 years ago since the summit movement first began in Australia. And it's hard to believe just how much progress has been made. É com muito orgulho e muito prazer e com uma emoção enorme que nós que viemos perseguindo esse sonho há alguns anos, damos início a esse evento. Uma discussão que interessa particularmente a nós, educadores, uma vez que crianças e adolescentes atualmente passam grande parte do seu tempo em frente à TV e ao computador, dividindo, portanto, com essas mídias, o tempo antes reservado à escola e à família. Um momento desse extremamente importante para a cidade do Rio de Janeiro, essa cidade que tem uma qualidade tão peculiar, tão específica, tão característica da sua geografia, da sua gente, que é ser acolhedora. O êxito de tudo que nós conseguirmos há de ser repartido por todos nós e há de ser muito bem repartido com nossos adolescentes, que aqui representam crianças e adolescentes de todo o mundo.
the diversity. And we have to deal with that. You are chairs and you will be in front of all this diversity, and serendipities will happen as well. So enjoy the opportunities, and I think this is the best to do, right? Senta juntos. Que lo cumpla. But because the information communication revolution is happening at such breakneck speed, and because it is global, local, political, economic, social, and personal implications are just so far-reaching and complex, I doubt whether anyone can reliably predict where all of this is taking us. And thus, coming together around this summit is a good thing to do to take stock. Para UNESCO, esta quarta cúpula tem um papel importante a cumprir no debate da questão fundamental, que é como conciliar a necessidade de programas de qualidade que oferecem entretenimento e conteúdo, obtenham grande audiência e atendam aos interesses de anunciantes. A tecnologia contemporânea chega com força, fazendo convergir para um único meio todas as mensagens, e os interesses desses processos se confundem com os do capital na indústria cultural e na infraestrutura das comunicações, passa a ser ainda mais fundamental pensar na valorização e defesa das vozes múltiplas e individuais. Entre los años 70 y 80, la pregunta era qué significaba ser la primera generación en la que la televisión era un componente habitual de la vida familiar. Ahora se trata de entender cómo nos cambia la espectacularización permanente a distancia, o dicho de otro modo, esta extraña combinación de mediatización e interconectividad. Otro tema que ha salido aquí siempre, que por esto al principio lo he comentado, es la calidad. Pero no solo la calidad de los productos, no solo son productos, son creaciones, son casi actos, como decía ellos, no solo propositivos, son evocaciones, y entonces han de ser por esto, han de formar valores, han de educar en conocimiento, en ciencia, en arte. Lo que decía Paulo Freire, vuestro Paulo Freire, han de educar en la utopía, en los sueños. Como é que a gente ensina as nossas crianças a olhar para o mundo, a observar as coisas? Porque a tendência da televisão e do ritmo da televisão é uma linguagem altamente comercial, onde todas as coisas têm que ser passadas no menor tempo possível. E isso, às vezes, faz com que, naturalmente, você induza um olhar que perca a relação de contemplação e de observação da vida, da natureza, das situações onde você se coloca e como você se coloca. Ela te induz, naturalmente, a agir pelo impulso. Time to die. Hi, I'm Chucky. Mais uma chacina que abala a nossa cidade. ¿Qué pasa contigo? Que todo día es la misma cosa. Hey, Sophie. I want to be alone. O trânsito de quem vem de Niterói para o Rio. We start with young generations. We want to use them directly to be main actors of building Albanian society. Because as we have a big problem of immigration, we want them to give some alternatives to stay and build our own country, rather than going and living in Western countries and trying to imitate their lives. It's not so easy to be here today,
as it's so beautiful, valuable, impressive too. They have to be here, so this is a target group that we have to be very careful. Além do acontecimento na América Latina, esse é um grande avanço da cúpula de trazer mais de perto e de envolver as crianças e adolescentes dentro da cúpula dos adultos. Salut, je m'appelle Arnaud, je suis do Burkina Faso. Pode começar? Programa, oficina de rádio. We propose that we still stay in our TV workshop, radio workshop, whatever workshop you are in, but we will only stay in the groups not to come up with production or like scripts or TV 1-minute videos or whatsoever, but instead we will be in our groups to discuss issues that involve children and media, such as how we handle HIV/AIDS through TV, how we handle child sexual abuse through radio, how we handle poverty through internet. We want to say some ideas, concrete stuff to say to the adults for them to listen to us, because that's what we're here for. Therefore, we propose that we have one adolescent each from each group to actually be on the panel, and the rest of them will attend this and will then give feedback for the adults to listen to us and for us to listen to the adults. I just draw the picture of the man who... Adult workshops, no, I have no time. For me, I prefer to be more practical and to focus on what I really came for. I didn't come to discuss and stuff, you know. Hay muchas experiencias buenas de niños y adolescentes. Nosotros, los que estamos aquí, estamos elegidos porque hemos hecho buenas cosas en medios para niños y adolescentes y no las conocemos. Entonces, tenemos que tener gente aquí en los paneles, adolescentes en los paneles, que digan sus experiencias, y con sus experiencias nosotros podemos hacer preguntas y podemos ver cómo mejorar a partir de esas experiencias de cada uno de los países lo que estamos haciendo nosotros en nuestros países y cómo mejorar medios de calidad, medios de todos, medios para todos. I also urge you to go over into this big tent. That's where the Adolescence Forum is. There's more than 150 young people there, and it would be excellent if you just went over and involved them in a discussion and asked them directly. Então, a equipe que foi decidida lá dentro, a equipe de produção, a equipe de entrevista, não pode parar. Não é só o programa e acabou. Então, todo o tempo a gente tem que pegar matéria. Entendeu? Então, amanhã vai ter a plenária, vai ter o grupo que vai fazer o programa, só que tem que ter pelo menos dois repórteres soltos lá para poder pegar a matéria lá. Enquanto nós estamos lá na oficina trabalhando, os adultos estão nas plenárias discutindo, colocando em prática, vendo o que é que nós vamos assistir, o que é que vai ser colocado na nossa televisão, no nosso rádio, na internet, para que nós possamos observar. Olha só, esse tipo de conflito dá pena das pessoas, dá base para elas dizerem que os adolescentes são merusos, são responsáveis e não sabem colocar os pés. Eu acho que a gente precisava ser coeso. Are you not interested in the discussions? Because you know some of the discussions are about creating policy, media policy for young people. And if governments decide that they need to offer some kind of media literacy or schooling or education, do you think it's important for young people to make suggestions? I prefer to focus on working, because talking leads you to more talking. Right. And You want to see real work. leads you to getting action. Ninguém nasce com preconceito. Ele se adquire, pouco a pouco, inculcado pela sociedade. É cultural, não é natural. O estereótipo injeta preconceito nos corações e mentes. E poucas áreas culturais são tão cheias de estereótipo quanto o que é transmitido pela mídia. Se a criança escuta num telejornal as lutas étnicas, os conflitos étnicos na Croácia, mas quando é na África são conflitos tribais, ela está absorvendo uma maneira de pensar, de perceber que é discriminatória por origem. O jornalista que está reproduzindo, editando isto,
também não se dá conta. But when they are showing just one side and showing us that we are bad people, until now we don't have our state that when I go to anywhere they call me you are coming from Israel. They don't say that you are coming from Palestine. I want to hear my land name. Why they have to tell me that you are coming from Israel? There is a name Palestine. So I am a Palestinian girl. I know that I don't have my own state, but I would like when I am with a journalist, when I am with people, to call me in my name. One of the problems why we don't reaching with our goals in media is because today children don't know how to listen and they don't know how to talk. Because once before the TV, parents used to talk with children. Now we are not talking with children. We send them to the TV and they're simply disabled to talk free and to express feeling. That's one of the reasons that a lot of violence, it's another subject, a lot of violence in school, because they didn't know how to bridge problems. They're thinking that knocking out, like in television, is the is the solution. Think back on the most memorable or most eventful time of your childhood. And then I want you to think back on the children who currently live in conflict, those living with AIDS, those who walk for miles to carry water, those who spend 5 hours a day in a cyber chat room, those who live in favelas, in squatter camps, in shelters, and in mansions. And then ask yourself, has the media influenced the way you think of these children? And the media, they have the power to show whatever they want. They give the people outside in any place in the world that we are the Palestinians, we are killers, we want to kill others, we are bad people. This is what the people saw. But now you saw, I am not beating, not hitting anybody, talking to you like other persons. And we see the decline of mass media in the United States as we speak. The mass media is having a difficult time selling advertising. They do not know why people are not watching. They've done many studies. They try to blame it on the internet, whatever. But what I know is they do not show our authentic, diverse voice. Many people would say, well, responsible television is television that doesn't have violence or doesn't have sex or doesn't have profanity or commercialism or some other kind of content that people might find offensive. And the danger of a definition like that is that children's TV could become baby food, that it could be so lacking in anything that's at all challenging that it has no flavor at all. So we need to learn and we need to talk about how to take responsible risks. Humour is one of the ways in which people deal with dreadful events and see a possible future beyond those events. You should see cultural, religious and ethnic identity as a positive thing, as long as the assertion of that identity isn't used to oppress others. Eu acho que a gente se aproxima bem do jovem porque a gente trata ele como tal, né? Como eu falei no começo, não tem rótulo, não tem olhar né, de adulto, olhando para baixo, enfim, como se fossem seres em desenvolvimento. The audience is very intelligent and very savvy, probably more so than the filmmakers who are making programs for them. So you have to give them complexity, give them well-made programming, good writing, good acting, thoughtful things. That's also fun and interesting to watch, because if it's just too straight, the child audience is not going to be very interested. So for us, the trick is we try to take real content, real important stuff, and wrap it up in a package of very entertaining presentation. So before you know it, your audience is completely involved in the values that you're trying to put across without them even knowing, because they're having such a good time watching you. That, for me, is important quality. There's no getting away from the fact that television is a very powerful medium, informing kids' views of the world and the way they interact with each other. For a variety of reasons, the pace of child development is hastened in contemporary society, and kids today are reaching adolescence faster than preceding generations. Childhood is ending very, very much earlier. Also, remember that children and young people growing up amid conflict will nonetheless have the same interests as children and young people across the world.
Friends, clothes, music, sport, films, television, computers, their education, their future. Los noticieros, por ejemplo, informan el número de muertos, el número de masacres, el problema inmediato, en una forma tal que es como un bombardeo de atrocidades, pero el niño no entiende qué es lo que está pasando. Y nos damos cuenta de que en los niños hay miedo, que en los niños hay gran inseguridad. Y cuando digo esto, digo desde los niños más pobres hasta los más ricos. Mas o profissional de mídia não pode fugir da responsabilidade. Nós podemos fazer diferente. Nós temos o dever de fazer diferente. Não é possível a gente entrar no terceiro milênio, no século XXI, vendo as pessoas desistindo de ler jornal porque não aguentam, desistindo de assistir a determinados programas de televisão porque não aguentam, há uma saturação. E a gente não tem uma mudança de paradigma na confecção da notícia e dos produtos midiáticos. So we were really questioning the role of media. What sort of media do we want? Do we want it just like the regular media? Do we want it informative, interactive, provocative, whatever? So we were really questioning, posing those questions. We would like to show kids who have a spirit of being themselves or being different or being creative, and we encourage that in the projects that we work on. There are new business models that are coming up, and certainly new digital production techniques which are making it possible for independent players to produce animation, which is already being done throughout the region, in Brazil, in Chile also doing animation. So this can be interesting for Latin America. Si realmente la animación, si tuviera determinados valores, si pudiera llegar a ser un éxito. Porque hoy día, si hago un balance, los niños son en muchos casos simplemente espectadores y consumidores inactivos. E nós estamos, de alguma forma, ajudando eles a descobrir o que é uma mídia, como se faz um filme, o que existe por trás, tornando os espectadores melhores, mais críticos, né? Capazes de selecionar melhor o material que virá para eles aí no futuro. En fait, le fait de participer à cette campagne radiophonique, je suis enfant, mais j'ai aussi mes droits, a eu beaucoup de changements dans ma vie. The fact that I participated to the radio campaign affected my life deeply. Ouais. À la maison, les parents sont de plus en plus fiers de moi. Ils me respectent comme il se doit. Et donc l'émission parlait de ce déséquilibre entre les garçons et les filles et le fait de le combler. Et on parlait du fait que les filles peuvent devenir présidentes du pays. Bon, il n'y en a pas encore eu en Afrique de l'Ouest, mais il y a eu une première ministre. Et donc après qu'on ait fait le projet, les histoires, on a enregistré les histoires, je demandais aux filles qu'est-ce qu'elles voulaient être plus tard. Et elles répondaient pratiquement toutes première ministre ou présidente. Je dis, bon, d'accord, c'est très bien, mais est-ce que vraiment c'est possible? Il y en avait une qui avait répondu, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, vous m'avez donné la permission de rêver que c'est possible. Elas têm uma carência afetiva muito forte, muito grande, e que elas pedem que a televisão supra essa necessidade delas. ¿Você acha que é natural que a televisão supra essa necessidade ou não? La televisión actúa como elemento compensatorio y eso aparece absolutamente con total claridad, de que la televisión es como soñar despierto. Es la compensación de lo que falta. La función del sueño desde el psicoanálisis, la función onírica, es compensatoria. Essa foto foi veiculada a partir do censo de 2000. E o que nós vemos aí
uma casa muito pobre, uma família muito pobre, e a TV quase que como um altar. Uma pessoa perguntada por um recenseador por que ela preferia uma televisão ou uma geladeira, ela deu uma resposta muito que reflete muito isso. Disse: uma geladeira eu não teria o que colocar dentro, e na televisão estão os meus sonhos. Se nós colocarmos este dado junto ao outro, que é os das taxas de analfabetismo e de escolarização, e junto ao outro, que é o de que está decrescendo a leitura de jornais no Brasil, já chegou a 7 milhões diários, hoje está em torno de 6 milhões de exemplares diários. Revistas não se fala. O acesso do cinema também é restrito. Nem 10% da população brasileira tem acesso à televisão por assinatura, que tem um pouco mais de diversidade realmente. Doordarshan is world's largest terrestrial network that reaches 90% of the Indian population and 78% of the geographical area. In India today, despite these more than 100 channels, more than 50% of the population is served by Doordarshan alone. Estamos condenados hoje, ou a sociedade brasileira está condenada hoje, à televisão aberta e à televisão comercial aberta. Dentro desse contexto, a TV Globo tem uma posição também que é única e que a gente entende que aumenta muito a nossa responsabilidade, porque ela acaba sendo, assim como outros veículos de comunicação, quer dizer, não como outros, mas junto com outros veículos de comunicação, possivelmente ou certamente a maior fonte de informação da população brasileira. Essa mídia global que está tão presente aqui na América Latina, ela tem demonstrado um processo constante de concentração de empresas. Isso tem levado à redução progressiva das fontes emissoras de conteúdo, o que leva à redundância e à padronização progressivas também da informação. Isso é, a meu ver, uma ameaça à diversidade cultural. A mídia não gosta de discutir a própria mídia, e principalmente quando os interesses das próprias empresas da área estão em jogo, dificilmente isso vira notícia. Acho que a gente tem que parar e pensar, assim, como é que estão as nossas crianças hoje em dia, né? Olha em que elas estão procurando afeto, olha em que elas estão procurando amizade, numa máquina. Então, essa sociedade cada vez mais capitalista, que os pais pensam cada vez mais em trabalhar para lucrar, e não dão mais atenção para as crianças, assim. Então, a gente tem que parar e pensar um pouco nisso também. Que os jovens e os adolescentes são os principais consumidores, não só de produtos comunicacionales, de mensajes televisivos, sino también de los bienes publicitados en la televisión. Entonces hay una apelación muy fuerte. Entre um bom programa ou um mau programa sempre entra um comercial. E o que esse comercial está transmitindo ou está reforçando de valores negativos, de preconceito, tem que ser um motivo de reflexão da categoria dos profissionais de propaganda. In an increasingly competitive world and an increasingly commercialized world, supporting quality becomes more and more difficult, and therefore a world movement like the Summit movement becomes increasingly important to bring people together, to be supportive, to act politically across the whole spectrum of the world. Calidad y audiencia no son incompatibles. Por el contrario, calidad y altas audiencias devem ser complementários. Hoje em dia, a comunicação é uma dos commodities mais importantes do mundo. O business é importantíssimo em comunicação hoje em dia. Aí estão os grandes conglomerados. Para dizer o quê? Para quem? Como? Quem controla isso? Um outro tipo de guerra que nós aqui atravessamos no Brasil e acho que em várias partes do mundo é a disputa pela audiência, principalmente entre empresas de televisão. Uma batalha mercantilista que provoca distorções graves. É que a mídia precisa ser sustentável, a mídia ela não vive de ar,
É caro produzir, é caro, os equipamentos são caros, o custo de produção é caro, é alto. Você precisa ter um retorno, senão quem é que banca isso? Então o grande desafio é esse, é conseguir produzir um conteúdo que as pessoas achem de qualidade e que as pessoas queiram assistir. Who owns the medium is very important and has direct consequences on output, as we see clearly in some European countries today. I think we have a duty to transform the way we look at the world and to navigate the way our children perceive the world. We have to do this because in my country we are dealing with issues of moral fiber, of society, of how the media is impacting on us building or undoing and creating stumbling blocks. So in making our own programs, what can we learn from what has already been created? First, as Western media content is violent, we all know that. Secondly, it's market-driven, we all know that. But the impact and the meaning of these characteristics is not necessarily obvious. Tenemos que preguntarnos entonces, con un poco más de complejidad, no solo con cifras de cómo consumen los jóvenes, sino qué está ocurriendo en los nuevos hábitos de relación con la cultura. Primeiro, quando a gente pensa que há uma abreviação do tempo da infância, eu gostaria só de observar que, é claro que infância e adolescência não são conceitos naturais, que têm um tempo, digamos, biológico determinado e que pode ser, então, esse tempo pervertido por uma determinada ordem social. A gente sabe que infância e adolescência são conceitos que dependem da ordem social em que os sujeitos estão incluídos. Então, nós temos que lidar com esse fato de que talvez hoje, por exemplo, a infância esteja mais curta. Quer dizer, as crianças não queiram mais ser crianças muito cedo. In the US, recent years have seen an explosion of electronic media directed at very, very young children. And by very young, I mean babies, as young as 1, 2, 5, 6 months of age. We were very surprised to find this result. Before the age of 8, 25% of the kids had already started using the internet. And that was a big surprise to us. We realized, as in most media use, that there are big gender differences. And when it comes to girls, they seem to be much more interested in emailing, for example, in the communicative aspects of the internet. Boys were mostly playing games. The radio is the internet of the poor, and yet we are not really talking about the important role of the radio. Yes, the discussions about television are very, very important, but there's some fundamental issues very pertinent to Africa. Content means different things to different cultural groups. For example, what is considered to be of quality for a child in the US, in America, may not be the same for a child in Africa. Latinoamérica y África tienen muchos puntos en común y tenemos que reforzar esos puntos en común para poder lograr esa globalización de la solidaridad. One, Colombia. One, Colombia. Adamu, Mohammed, Nigeria. Adamu, Mohammed, Nigeria. Osmani, Nicaragua. Em vez de você ir lá e dizer nossas opiniões, por que a gente não pode escolher 2, 3 pessoas para nós mesmos irmos e falar? Vocês me acompanharão, tá bom? Deixa eu contar uma coisa para você, em democracia, uma coisa que é difícil às vezes da gente entender, mas é preciso entender, senão não há democracia, é que há uma hierarquia e há uma condução. Conduziremos juntos, mas conduziremos juntos. Vocês vão comigo, eu acompanho a vocês e nós falaremos, tá bom? Somos de Minas, estamos aqui na cúpula mandando o som para as meninas. Não quero pegar elas na correria, mas eu vou falar com elas. Pode fazer uma mídia, é uma mídia de qualidade, que todos venham acreditar na nossa rima. Valeu, Bob. Essa mídia deve, a meu ver, também deve se organizar não mais nos planos nacionais, mas em planos pan-regionais ou no plano mundial.
de forma a poder efetivamente ser uma alternativa à mídia comercial que se organiza, está articulada e se expressa mundialmente. I do believe that Latin America has certainly the creativity, the talent to be able to reach a much broader audience for kids. Global vision is fundamental. Government support and fiscal incentive programs are certainly important. It's the fourth summit, but it is the first that directly places the movement and, first of all, the issues of quality media for children with the whole world, and not only with the industrialized countries where the rest of the world is invited more or less like the cream on the coffee. So I am very happy for the initiative, and for my part I am also thinking it has been a great experience and I have learned a lot. ¿Cómo van a saber de que estas propuestas, bueno, algunas quizás lleguen a la carta? ¿Cómo será? Se supone que es de compromiso. ¿Y cómo vamos a cumplir? ¿Cuál es la estrategia que van a utilizar para saber que están cumprindo com esse compromisso? Através de muito trabalho, através de trabalho continuado. And I think events such as this summit, these types of events are certainly very important for strengthening existing relationships and also establishing new ones. A gente queria que esse fosse lugar para eles começarem a pensar nas diferenças das pessoas como uma qualidade. Os jovens são o mercado consumidor. Geralmente todas as mudanças têm esse impulso do jovem. Então, se o jovem quiser realmente participar e querer mostrar o seu lado, a cúpula é uma ótima oportunidade. A gathering like this can help move the agenda where government and media become closer, not just by the meeting, but by bringing together the experiences of representatives, government, media, young people from around the world. But a meeting alone isn't enough. What has to go on after the meeting and between the meeting is really a robust, dynamic dialogue coming together to move this media and young people agenda forward. I would like to propose that in 3 years at the next summit, we look back and see if there have been any tangible improvements. Acho que a TV podia produzir programas em que o jovem tivesse mais opinião. Las grandes televisoras tienen todos los recursos y la infraestructura para bajar los costos al mínimo posible, cosa que la producción independiente no lo tiene. Pero yo espero que en un futuro esto cambie y que se abran las puertas a nuevas ideas más creativas y mucho más plurales. Moi, j'imagine que c'est comme au Sénégal. Se lève très tôt, il aille à l'école, revenir travaille avant de jouer. Ensuite, les dimanches, ils partent à la plage. C'est presque comme au Brésil. Co-production is not only a way to finance projects, but it's also a way to promote the exchange of ideas. It's really a two-way street in terms of learning. E a nossa proposta é a criação de uma televisão latino-americana. Estamos com 29 canais produtores e instituições já associados em 12 países e estamos concluindo o acordo com diversas outras instituições. A justificativa para esse projeto é uma nova perspectiva cultural para a América Latina, baseada no fortalecimento dos laços regionais e no conhecimento mútuo dos nossos povos. It's about stories designed for children. So we've got child protagonists in every film. Now that's a huge opportunity for the national audience. But then there's the international audience. The programs either have no dialogue at all or dialogue so incidental to the meaning of the pictures that it isn't necessary to understand it. So the series can be used in any territory of the world without dubbing or subtitling. But you take the particular story and you make it international or universal. And that was what our role was. On the one hand, the workshop is this worldwide non-profit educational institution, as you've described, but it's also a worldwide global brand, a franchise operating
very successfully in the entertainment industry. How do you reconcile those two things, and what are the conflicts between those two roles? We are a not-for-profit organization that I think was unique in its ability very early on to find entrepreneurial ways to support itself so that it would not be totally dependent on government funding, which many people know comes in and goes away, or charitable fundraising the same way, that we wanted to build some degree of self-sufficiency and take the power of what we were able to build around these amazing characters, which are, after all, teachers. En vez de reincidir en la tendencia de muchos maestros de ver la cultura audiovisual mediática como enemiga de la escuela, se trata de dar a los alumnos una educación conectada con lo que aprenden en las pantallas televisivas y en los videojuegos, pero ofreciéndoles explicaciones y un horizonte histórico y estético más amplio que el de los entretenimientos domésticos. We must help professionals understand their role and allow the user, the listener, the viewer, the participant to exploit the media and communications technologies, not to be exploited by it. Una de las primeras propuestas ya se dio y además está bastante difundida, que es modificar un poco el rol del profesor y convertirlo realmente en dejar de ser el sabelotodo para convertirse en un ser humano que facilite el conocimiento y que transmita realmente el pensamiento crítico. Quando se permite a elas que usem essa linguagem para produzir, juntamente com seus professores, mensagens, a autoestima cresce e essa criança começa a sentir que ela é uma cidadã do mundo. E aí, no caso, ela parte a colaborar com os professores e com a escola na produção de uma educação diferenciada. La televisión no solamente es importante en cuanto al mensaje que se pasa, sino en el proceso de organización comunitaria y de posibilidad social que establece. O sea, no solamente importante el producto, sino también el proceso. We fully get the children involved in our production, and not just as talents in front of the camera, but behind the scene. In our mission, we use TV as a platform to inform the world of their plight. And we only did this successfully with the help and the support of the adults. So what we are doing here is we are encouraging the children to participate in activities such as this to promote themselves so that they have a very strong sense of confidence, and that works because they have been used to doing it in front of the camera screen. Nós capacitamos dentro dos conteúdos tecnológicos, dos conteúdos comunitários, né, e no conteúdo, vamos dizer assim, pedagógico. Para a gente, educador, não é por formação. Um jovem de baixa renda, ele está apto para ensinar informática e cidadania na comunidade. A revolução que está acontecendo nas tecnologias de informação e comunicação, você pensa o celular surgiu faz 10 anos, agora o celular já junta internet, e-mail, enfim, a revolução nessas tecnologias leva a uma mudança muito veloz nos meios de produção, na maneira como o trabalho se organiza, e as próprias crianças são mais aceleradas. Isso cria desafios muito grandes para a área da educação, né? Como é que você forma crianças? Os educadores hoje são mais devagar do que as crianças. Muitos laboratórios de informática de escolas estão fechados porque os educadores têm medo, porque as crianças se apropriam muito rápido daquilo. Não é mais possível educar ou trabalhar com culturas e valores sem tomar em consideração, além da voz, da palavra dos professores e dos livros para sempre, amém? Sem tomar em consideração outras criações da inteligência humana, que também vêm a serviço da educação, da cultura e do entretenimento. As novas tecnologias multiplicam as possibilidades individuais. Todos reconhecem quanto elas aumentam a capilaridade para o consumo, atingindo os indivíduos em escala nunca vista antes na história. Se a educação e os profissionais da mídia souberem estar atentos para aproveitar também o potencial de produção que essa capilaridade pode trazer, teremos somatório inédito de elementos criativos e inovadores. We received about 400 papers from producers, from products, from actions, from researchers from all over. And from these 400, we were able to select around 100, right? And this is the World Panorama session. The World Panorama session is a breakthrough in this summit. It's the first time that it happens in the summit in such a democratic way. Then here you have
great experience in knowing different kind of relationship between communication, education, and technology and media. O que a gente debateu o tempo todo nessas reuniões era isso, assim, que a realidade do jovem na mídia era deturpada sempre na dramaturgia. Então acho que é bom a gente ouvir os outros, né? Ser a opinião dos outros sobre isso. If we had an animated show about parrots and the same thing, maybe they want one of the parrots to be Hispanic, one of the parrots to be African American, one of the parrots to be Jewish. How do I convey that those animated parrots represent those nationalities without falling into tokenism or falling into stereotypical depictions? I don't have an answer to those questions because it's something that we struggle with every day because we don't want to homogenize everyone and dilute people's experiences and backgrounds, but on the other hand, we don't want everyone to be these formulaic stock character tropes. Sim, mas o que seria um modelo? Porque você partir de um modelo, assim. Qual é o programa de televisão que você acha, por exemplo, um jogo de futebol é um programa de qualidade? Que você tem o seu conceito de qualidade e eu tenho o meu. Sim. Era aquilo que você estava falando na entrevista, que você queria, sei lá, um programinha de jazz e tudo mais, filmes preto e branco. Isso é o que você bem falou, assim, pra você é uma parada legal, mas pra mim pode ser, sei lá. They want to be entertained and educated at the same time. That's what they're asking for. Pois é, o que importa é você fazer o fato de você estar fazendo ou a qualidade que você está fazendo. Todo mundo tem que produzir mídia, o mundo inteiro tem que produzir mídia. Importa a qualidade dessa mídia que está sendo feita. Para você democratizar a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, você precisa que todos os cidadãos aprendam a produzir mídia. Então, para eu ler criticamente o vídeo, eu preciso saber o que é edição, eu preciso editar um vídeo. Então, todo mundo tem que aprender a fazer bolo também. Bolo é uma coisa que poucas pessoas dominam, sabe fazer bolo. Não, é porque eu acho que a questão que a gente tem que se aprofundar é essa. O que a gente quer? É como a gente vai intervir. Todo mundo fazendo mídia? Eu não sei se esse é um jeito de resolver as coisas. Para poder julgar, todo mundo tem que saber fazer. It's important to have meetings and conferences like this, where adults and broadcasters can get an idea of what children like and what our children ideally want to see on television, and then try and combine what's popular and what they should be seeing, and not necessarily always what they want to see, but what they should be seeing. Se você conseguisse desenvolver um senso crítico comum daquilo que é exibido, talvez seja o mais interessante. O público gosta da televisão, que assiste ou não. La calidad en la televisión infantil es una responsabilidad compartida entre el Estado, los canales de televisión, los avisadores y también la audiencia. Educar o receptor. Quer dizer, eu acho que isso é muito importante, é que a sociedade saiba o que ela está vendo e saiba decidir o que ela quer ver. Isso eu acho que é mais importante do que tudo. Produzir senso crítico e produzir uma espécie de, digamos, contracultura. Isso é bom, isso é bom. Mas a audiência, assim, até que ponto o público subordina a programação da TV às suas vontades? Ou é uma coisa que os donos de televisão... sabe? Como é que é essa relação? Acho que ele está mais subordinado do que... Então, isso talvez seja interessante perguntar para saber a posição deles, porque tem gente da indústria e tem gente que é o pesquisador. That we should move to a system of increasing shared responsibility. Certainly, the broadcaster must have a greater awareness and take more ethical consideration of what they're doing. We invited some of the best festivals in the world, the best prize givers of the world. Ojalá que este trabajo que venimos desarrollando desde diferentes trincheras, cada uno de nosotros y cada día, logre que nuestros niños se sientan menos solos. We invited them to talk to all and to explain the criteria for handing the prizes, because they are also worried that they give prizes to wonderful products that only a few children and a few adults are able to see. And a festival like this one is designed to break open the box, not only to make sure that children are understanding how media works in their lives, but that teachers understand what an extraordinary opportunity an international festival actually represents from the educational standpoint. Es fundamental no caer en la trampa de pensar que lo que es público es distinto que lo privado. Hay un código ético que ha de compartir toda la sociedad. Nós temos a responsabilidade da informação.
TV responsável é a TV que não aceita o espetáculo da notícia fragmentado, mas que produz a compreensão dos acontecimentos do mundo. Certainly learning, certainly education is one important component of responsible TV. But I think if you let that be the only definition, does that mean that broadcasters who don't have an educational mandate have no requirement to be responsible? Does it mean there's no responsibility to offer children thoughtful entertainment, something that all of us as adults expect from television? We want to be entertained sometimes, we want to learn sometimes, and we want it done responsibly. Porque a mídia dá-nos a capacidade de pensar, que nós sabemos o que é o mundo. Mas se a pessoa vai ver na realidade, muitas vezes não é aquilo. Então a mídia tem um poder de mostrar a realidade, mas ao mesmo tempo de omitir as coisas. Então tem um poder enorme. On a le droit de s'exprimer comme on veut, de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on ne veut pas. L'enfant peut dire que sans la liberté d'expression, aucun de ses droits n'est respecté, parce qu'il faut cette liberté de parler pour dire ce qu'il veut. Dans notre pays, les gens ne respectent pas les droits de la liberté d'expression. Donc, ils ne considèrent pas l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas le droit de parler. Alors que l'enfant a le droit de parler, l'enfant est conscient de ce qu'il fait. Il a le droit de s'exprimer, de s'expliquer, de dire, de parler comme il veut. We realize the importance of young people as the future leaders of tomorrow, the voice of tomorrow, and we know that the media plays an essential role. We are here today because each and every one of us care for the future, and we demand for high quality in media. Há muitos jovens aqui, que eu acho, adolescentes jovens, que eu acho que não estão muito dentro da coisa, não estão a dar muito valor à coisa. Mas é assim, vocês têm, acho que em todo o mundo tem a Convenção dos Direitos da Criança, que foram os adultos que decidiram. E tem lá o artigo 13 que nos pode favorecer, que diz que nós temos o direito de liberdade de expressão, temos o direito de participar na tomada de decisões de assuntos que nos dizem respeito. La sociedad civil se ha de organizar y exigir, porque es nuestro derecho, también tenemos obligaciones, pero al mismo tiempo exigir que existan estas leyes, que se cumplan, que haya consejos más que sancionadores, estimuladores, que estimulan, que incitan a que la gente normal pida cosas. Autorregulación social, autorregulación de las empresas, de las televisiones, empezando por las grandes empresas como son la Globo, todas las empresas en todo el mundo, tienen que autorregularizarse. La publicidad, es decir, ha de haber una mediación y ha de haber una conciencia de que si no nos autorregulamos y sacamos lo mejor, lo peor está aquí. Por lo tanto, hemos de intentar sacar lo mejor. Carta do Rio de Janeiro. A declaração, então, dos profissionais presentes na cúpula. O mundo e os meios de comunicação de massa que o refletem e o moldam está numa encruzilhada. Guerras e ódio, pobreza e desigualdade lançam uma sombra sobre nosso futuro coletivo. Nós nos perguntamos se a mídia é parte do problema ou é parte da solução. A nossa resposta é que ela é ambos. Uma das coisas que nós tivemos conclusão nesta cúpula é que o nosso objetivo é o mesmo. A única coisa que nos separa é a língua só e os oceanos. Eu vou agora passar a ler a carta organizada pelo Fórum dos Adolescentes. Expressando nossa preocupação para com a situação de crise em que se encontra a mídia para crianças e adolescentes, nós sentimos a necessidade de discutir e rever os conceitos sobre a democratização da informação e do uso dos meios de comunicação. Temos a responsabilidade de alertar os governos de que, antes de globalizar o nosso discurso, temos de globalizar o acesso à informação. E se vamos unir esforços de vários povos para que isso aconteça, mais do que modificar a mídia, vamos usá-la para acabar com a violência, a miséria e o difícil acesso à educação. You are here at the Fourth World Summit.
And the best kept secret that seems to be let out of the bag is that our friends in South Africa will host the 5th World Summit. And I would like for those to join us. I want all the people from the African origin to say, yeah! Viva! Africa, viva! We want all the people of African descent, origin. I want the South Africans, the Nigerians, the Kenyans, the Tanzanians, the Zambians to please come forward. This is our victory. We are also concerned that we need a lot more Arabs, a lot more Middle Eastern people to be involved in this kind of work. How do you think we can try to get more? Just to invite them. And welcome you all to South Africa in 2007. We will take the declarations that came out of this 4th World Summit that will inform the way that we move to the 5th World Summit. As we go forward, we take with us all the strides that you have made here in Brazil. This has been enormous, it's been fantastic, it's been hugely successful. We are very, very happy to have been part of this. But this opens opportunity for us to be able to serve and make the world know that Africa exists. We are indeed grateful for the honor you have bestowed on us. Thank you very much. Yo quería compartir con ustedes la despedida de mi amigo, que lo conocí acá, y ya nos vamos cada uno a nuestro país.